interna, tá? Estamos chegando no final do nosso estatuto. Vamos lá. A auditoria interna, ela é vinculada ao Conselho de Administração, certo? Vinculada ao Conselho de Administração. Diretamente, ela é vinculada diretamente ao Conselho de Administração ou por meio do Comitê de Auditoria. Diretamente vinculada ao Conselho de Administração ou vinculada por meio do Comitê de Auditoria, certo? A letra da lei fala dessa forma, então decore dessa forma, beleza? Vinculado ao Conselho de Administração. Relatórios. Os relatórios do Conselho da Auditoria Interna, os relatórios de auditoria interna serão trimestrais, serão enviados ao Comitê de Auditoria e relatarão o quê? As atividades desenvolvidas pela auditoria interna. Os relatórios são trimestrais, enviados ao Comitê de Auditoria, relatando as atividades desenvolvidas pela auditoria interna, certo? Competências, galera. As competências estão no artigo 106, certo? 106, competências da auditoria interna. Vou destacar apenas essa. Executar atividades de auditoria. O que? Contábil, auditoria financeira, auditoria orçamentária, auditoria administrativa e auditoria patrimonial, certo? Ela executa essas atividades de auditoria aqui. Tudo bem? Essas atividades de auditoria. Tranquilo. Leiam o artigo 106, onde descreve as demais competências. Área de controle interno, conformidade e gerenciamento de riscos. Área de controle interno, conformidade e gerenciamento de riscos. Vamos lá. Ele vincula-se, essa área vincula-se diretamente ao presidente. Veja, diretamente ao presidente. Não é diretoria executiva, certo? Não é diretoria executiva. Não é diretoria executiva. É presidente. Ela vincula-se diretamente ao presidente, diretamente à presidência da empresa, certo? Quem conduz essa área de controle? Quem conduz? O presidente, o próprio presidente pode conduzir, ou outro diretor estatutário. O próprio presidente pode conduzir a área de controle interno, conformidade e gerenciamento de riscos, ou um diretor estatutário. Tranquilo? Pessoal, preste atenção nessa informação aqui, nesse item 3. A área de controle interno, conformidade e gerenciamento de riscos, ela se reporta diretamente ao presidente. Tranquilo, como a gente viu aqui. Vincula-se diretamente ao presidente. Mas, porém, todavia, existem casos onde ela pode se reportar diretamente ao Conselho de Administração. Ela pode se reportar diretamente ao Conselho de Administração. No organograma fica dessa forma. Fica Conselho de Administração aqui, certo? Diretoria Executiva. A presidência fica aqui embaixo. Presidência. E essa área de controle interno fica aqui. Então, ela se reporta diretamente ao presidente, à presidência, certo? Vinculada diretamente à presidência. Mas ela pode, em algumas ocasiões, que a gente vai ver aqui, se reportar diretamente ao Conselho de Administração. Quando? Quando existir a suspeição do presidente. Quando o presidente for suspeito de envolvimento em alguma transgressão, ela vai se reportar diretamente ao Conselho de Administração.
Obviamente, ela não vai se reportar ao presidente, nem à diretoria executiva, onde o presidente também comanda a diretoria. Ela vai se reportar diretamente ao conselho de administração. Tudo bem? Ou quando o presidente se furtar de adoção de medidas cabíveis. Ou seja, quando a área de controle interno relatar alguma situação ao presidente e este não fizer nada, se furtar a adotar medidas cabíveis, ela também pode se reportar diretamente ao conselho de administração. Tudo bem? Então, se reporta diretamente ao conselho de administração quando? Quando houver suspeição do presidente ou quando o presidente se furtar a adoção de medidas cabíveis. Tudo bem? Tranquilo, né? Tranquilo, galera, é isso. Competências. Competências estão no artigo 111, certo? Artigo 111, vocês vão encontrar as competências da área de controle interno, conformidade e gerenciamento de risco. Tranquilo, galera? Pessoal, finalizamos o nosso curso, acabamos a nossa legislação da EBSER, o nosso estatuto, tá bom? Depois da área de controle interno e conformidade de risco, ainda tem a ouvidoria do estatuto da EBSER. Porém, a ouvidoria é muito pequenininho, só são 2 parágrafos lá, certo? Leitura. Só leitura, galera. Tudo bem? É bem tranquilo a ouvidoria, leitura e um abraço. Dá pra matar a ouvidoria só na leitura, beleza? Boa prova para vocês, galera. Obrigado pela confiança depositada aqui em mim, no nosso professor. Revisem na véspera da prova, revisem o assunto, revisem os esquemas, certo? Véspera da prova, revisão dos esquemas, galera. Os esquemas que tem lá no nosso material em PDF, nos esquemas que você copiou aqui comigo, certo? Beleza? Boa prova para vocês. Muito obrigado pela confiança. Tamo junto, galera. Qualquer coisa, perguntem lá na área de membros, mandem mensagem no Instagram, mandem mensagem lá no YouTube. Eu respondo todas. Tranquilo? Valeu, galera. Um abraço. Tamo junto. Uma aprovação.